Dizem que algumas pessoas se acham acima da lei. Mas o que acontece quando elas encontram alguém disposto a colocá-las no devido lugar? Naquela sala lotada, ninguém estava ali apenas por causa do caso. Estavam ali para ver o embate. E ele sabia disso muito bem. Você já presenciou uma situação onde quem deveria ser justo parece o mais injusto? Já sentiu que, por mais certo que esteja, ninguém está disposto a te ouvir? Pois é, e hoje para Bruno Herrera, um detetive com mais de uma década de serviço, esse momento havia chegado. Só que dessa vez, ele não pretendia abaixar a cabeça. A sala de audiências estava sufocante, não apenas pelo cheiro antigo de madeira encerada e livros grossos de lei, mas pelo clima tenso que ninguém conseguia ignorar. Cada olhar, cada suspiro contido, parecia pesar no ar. Não havia cadeiras sobrando, e o barulho de passos apressados ecoava como um lembrete de que algo importante estava para acontecer. Catalina Varela, a juíza do caso, se movia como quem sabe o poder que carrega. Os olhos frios por trás dos óculos, o tom de voz calculado e uma presença que preenchia o espaço sem esforço. Vestida toda de preto, com um brilho verde esmeralda pendurado no pescoço, ela observava Bruno como se ele fosse apenas mais um obstáculo na sua manhã. Detetive Herrera, ela disse, mastigando o nome dele com um leve desprezo, como se falar aquilo fosse uma perda de tempo. Antes que percamos mais tempo, vamos direto ao ponto. Seu testemunho se baseia em quê? A voz dela parecia mel misturado, com veneno, doce por fora, mas cortante. Bruno não se intimidou. Sentado ali, no banco das testemunhas, manteve a postura firme, as mãos seguras no colo. Com todo respeito, senhora, meu testemunho se baseia em provas coletadas na cena. Provas, não opinião. Catalina arqueou uma sobrancelha, como se o desafio o divertisse. Provas, ela repetiu, balançando a cabeça. E estamos todos aqui para acreditar que você é o quê? Um detetive com 10 anos de carreira? 14, corrigiu Bruno, a voz firme, sem hesitar. 14, ela murmurou, quase zombando. E nesses 14 anos, o senhor aprendeu a ler mentes, detetive? Algumas risadas abafadas surgiram do lado da defesa. Bruno permaneceu imóvel, o rosto fechado como uma muralha. Não, senhora, apenas a habilidade de investigar. O leve sorriso de deboche sumiu dos lábios de Catalina. Ela não gostou da resposta. E a sala, antes barulhenta, mergulhou num silêncio desconfortável. Vamos ser honestos aqui, ela insistiu, o tom agora mais duro, quase cortante. Oficiais como o senhor, bem, digamos que muitos de nós aprendemos a não aceitar sua palavra como verdade absoluta. O silêncio que seguiu foi como um golpe. As pessoas se remexeram nas cadeiras, alguns desviando o olhar, outros observando Bruno como se esperassem uma explosão. Mas ele não deu esse gosto a ninguém. Permaneceu firme, encarando Catalina com a calma de quem já tinha enfrentado o pior. Bruno sabia que, naquele tribunal, cada palavra que ele dissesse seria usada contra ele se Catalina assim quisesse. Não era a primeira vez que ela tratava um policial como culpado antes mesmo de ouvir o que ele tinha a dizer. Mas ele aprendeu há muito tempo a não entregar o que essas pessoas queriam. Mantinha o olhar firme, sem desviar, encarando Catalina como um soldado diante de um inimigo que já conhecia o jogo. Estou do lado da lei, senhora, respondeu ele, a voz tão calma que quase parecia um desafio. Catalina abriu a mão com desdém, um gesto leve, mas carregado de desprezo. Oh, não se faça de vítima, detetive. Só estou dizendo o que todos aqui estão pensando. Alguns no fundo da sala trocaram olhares, como se tivessem sido pegos em um pensamento proibido. Mas ninguém ousava falar. Vamos nos ater ao caso e deixar de lado qualquer drama pessoal, detetive. Ela continuou com um leve sorriso frio. Falar de drama pessoal vinda dela parecia quase cômico. Bruno segurou o impulso de responder.
Ele não estava ali para brigar. Estava ali para expor a verdade. E embora Catalina não soubesse, ela estava prestes a ouvir exatamente o que ele havia descoberto. Só que antes, ela parecia disposta a testar todos os limites dele. A movimentação sutil no tribunal era inevitável. Pessoas mudavam de posição nas cadeiras, cochichos baixos corriam de um lado a outro. Mesmo o advogado de defesa parecia desconfortável, os braços cruzados, o olhar fixo em algum ponto distante. Catalina, no entanto, parecia saborear cada segundo. Bateu o martelo na bancada, os olhos fixos em Bruno, como se ele fosse a única coisa naquele mundo. Detetive, todos sabemos que casos como esse são cheios de suposições, ela disse, com um tom de quem espera apenas a confirmação. Bruno respirou fundo, devagar, sustentando o olhar dela. Não há suposição alguma, senhora. O acusado foi preso com 200 gramas de fentanil. Isso não é uso pessoal. Isso é tráfico, e as provas mostram exatamente isso. Catalina ergueu uma sobrancelha, inclinando levemente a cabeça, como quem desafia a resposta. E o senhor está completamente seguro de que seus colegas lidaram com o caso corretamente? Nenhuma força desnecessária? Nenhuma manipulação de provas? Bruno reconheceu a jogada. Ela não estava atacando o crime, nem as evidências. Estava atacando ele. Com todo respeito, senhora, disse ele, a voz estável como aço. A senhora está insinuando que os oficiais envolvidos agiram de forma errada? Um sorriso lento e calculado surgiu no rosto dela, como um gato que vê o rato encurralado. Oh, detetive, não estou insinuando nada, apenas comentando como qualquer pessoa atenta faria. Houve uma breve pausa. Depois, Catalina prosseguiu. Voz mais baixa, quase como um sussurro venenoso. Afinal, todos nós já vimos casos assim, não é? Oficiais enxergando o que querem ver, preenchendo as lacunas com suas próprias versões. As palavras dela foram como lâminas. A acusação estava ali, explícita. Ela não acreditava nele, não por causa das provas, não por falta de experiência, mas por quem ele era. Mais cochichos. O ar do tribunal ficou denso, pesado, como uma tempestade prestes a explodir. Até o advogado de defesa, que minutos antes ria, agora mantinha o olhar preso nos papéis, como se não quisesse fazer parte daquela queda de braço. Bruno manteve o silêncio por um momento, deixando as palavras dela repousarem no ar. E então, respondeu com uma calma que desafiava o clima tenso da sala. Se a senhora tem alguma dúvida sobre como o caso foi conduzido, eu terei prazer em acompanhá-la por cada etapa da investigação, senhora. Catalina riu, uma risada baixa, amarga, como se a resposta dele fosse uma piada. Oh, detetive, não precisa. Eu imagino que o senhor acredita de verdade que fez tudo certo. Mas vamos ser francos, nem todo policial que senta nessa cadeira é um santo, não é? Mais olhares se cruzaram. Um sussurro percorreu as cadeiras. Bruno manteve o rosto firme. Ele sabia onde aquilo ia dar. Sabia que ela queria desestabilizá-lo. Catalina se levantou um pouco, inclinando o corpo à frente, como uma serpente prestes a atacar. Diga-me, detetive, ela disse, a voz doce, carregada de veneno. Quando entrou neste tribunal hoje, o senhor achou que sua palavra bastaria para condenar um homem? Bruno respirou fundo. Não, senhora, não espero que minha palavra baste. Por isso temos as provas. Catalina sorriu, como se tivesse vencido alguma batalha invisível. Provas. Ela se virou para o júri, balançando a cabeça devagar, com um leve sorriso cínico. Engraçado como essa palavra é usada tão facilmente, não é? A sala estava silenciosa, como se todos esperassem o próximo movimento. Catalina não atacava apenas o caso, nem apenas o homem diante dela. Ela atacava a própria ideia de que alguém como Bruno poderia ser digno de confiança. Ele sentiu o peso disso, mas não se dobrou. Lentamente,
Ajeitou as mãos sobre o apoio da cadeira, sem tirar os olhos dela. Se desejar, senhora, posso guiá-la por cada detalhe do processo, desde a primeira ligação até a prisão. Catalina manteve o olhar fixo nele, um sorriso quase invisível nos lábios. Mas por dentro Bruno sabia. Ela não esperava que ele resistisse tanto. Bruno manteve o tom firme, controlado, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ou há algo específico que a senhora gostaria de perguntar? Catalina inclinou a cabeça, batendo de leve o dedo contra o apoio da cadeira, como se decepcionada com a resposta. Detetive, apenas estou dizendo que nesses meus anos nesse posto já vi muitas testemunhas questionáveis. As palavras dela cortaram o ar. Ninguém se mexia. Até o acusado, que deveria estar satisfeito em ver o detetive sob pressão, observava, tudo com um olhar preso, sem esboçar reação. Ele não sorria, não comemorava. Era como se soubesse que aquele momento não era o final, mas o início de algo maior. Catalina se virou para a mesa da promotoria, os olhos duros, o tom afiado como navalha. A promotora não parece muito incomodada com isso, não é? Eu imaginaria que uma verdadeira representante da justiça teria perguntas mais incisivas sobre como esse caso foi conduzido. A jovem promotora, provavelmente no início da carreira, mexeu-se desconfortável na cadeira, preferiu o silêncio, sabia exatamente o tipo de armadilha que aquilo representava. Catalina voltou o olhar para Bruno, como se estivesse pronta para o golpe final. Honestamente, detetive, eu nem sei como alguém como você conseguiu entrar para a polícia. A sala explodiu. Risadas, comentários, até mesmo alguns insultos disfarçados. Por um instante, até o estenógrafo hesitou, as mãos pairando no ar, como se as palavras não pudessem ser registradas. Bruno não se moveu, nem um músculo. Catalina pareceu perceber que tinha ido longe demais, mas não recuou. Nunca recuava. Cruzou os braços, fixando o olhar no detetive. Vamos manter suas opiniões longe do meu tribunal, disse, num tom mais firme. Está bem, respondeu Bruno, com uma tranquilidade que fez o ambiente pesar ainda mais. Ele se ajeitou na cadeira com calma, tirando um papel cuidadosamente dobrado do bolso do paletó. Catalina ainda tinha o olhar fixo nele, acreditando que tinha vencido, que ele estava finalmente cedendo. Mas quando Bruno abriu o papel e o alisou com cuidado, os olhos dela começaram a acompanhar cada movimento, algo dentro dela se agitando. Quando ele ergueu o olhar, seu rosto era pedra. Na verdade, senhora Varela, disse, e sua voz, apesar de calma, cortou o ar como lâmina. Eu estava tentando manter isso no nível profissional, mas agora é oficial. Por um segundo, a sala pareceu parar. Você está presa. O silêncio que caiu foi absoluto. Catalina ficou pálida. O leve rubor que sempre coloria suas bochechas sumiu, dando lugar a uma palidez fria. Desculpe. A palavra saiu mais como um sussurro, tensa, embargada. Bruno não tirava os olhos dela. Catalina Varela, por ordem do Departamento de Investigação Estadual, a senhora está presa por obstrução de justiça, corrupção e conspiração. Os olhos dela se arregalaram. Pela primeira vez, não havia resposta pronta. O oficial, ao lado do juiz, deu um passo hesitante à frente, o rosto mudando de surpresa para um olhar de compreensão. Catalina tentou recompor o rosto, mas a máscara escorregava. Você não pode fazer isso. Bruno se manteve firme. Você fez isso com você mesma. A promotora finalmente se levantou, a voz firme. Senhora Varela, a senhora será encaminhada à custódia agora, como qualquer outro acusado que já passou por essa corte. Catalina segurou firme na borda da mesa, tentando manter o equilíbrio. Isso é um erro. Eu sou a lei. Bruno inclinou levemente a cabeça. Você esteve acima da lei.
Agora vai ter que responder por isso. Ela olhou desesperada para a sala, para o júri, para o advogado de defesa, para cada rosto presente, mas ninguém se moveu. Ninguém falou por ela. As mãos de Catalina começaram a tremer quando o oficial finalmente se aproximou. "Vamos, senhora." Ela se virou devagar, como se os passos fossem mais difíceis do que poderia aguentar. Enquanto era conduzida, Catalina olhou uma última vez para Bruno. Não havia mais arrogância, nem raiva, apenas um vazio, um olhar de quem percebe que perdeu tudo o que um dia achou que controlava. Bruno manteve o olhar, sem desviar. As portas se fecharam atrás dela, e por um momento o tribunal permaneceu em silêncio, preso na gravidade do momento. Então, devagar, o murmúrio começou. Sussurros crescendo, como ondas se espalhando por um lago calmo. Alguns chocados, outros talvez aliviados. Bruno se levantou devagar, olhando para as pessoas ali. Ninguém mais riu. Catalina Varela, que por anos havia decidido o destino de tantos, agora enfrentava o próprio destino. Choros abafados se espalhavam por alguns cantos da sala. Sussurros desconfiados, confusos. Havia quem risse, como se ainda não acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Um som amargo entre o riso e o choque. Outros, paralisados, não tiravam os olhos das portas por onde Catalina havia saído, como se esperassem que, a qualquer momento, ela voltasse e mandasse todos esquecerem o que viram. Bruno se virou devagar, os olhos ainda atentos aos rostos na sala. Passou pelas fileiras cheias, caminhando em direção à saída. Quando já estava a poucos passos da porta, a voz de um homem se levantou do meio da galeria. Alguém que ele não conhecia. "Detetive." Bruno parou, virando o rosto só o suficiente para ver quem o chamava. O homem fez um leve aceno de cabeça, como se aquilo dissesse tudo o que precisava ser dito. Algo entre um agradecimento e um reconhecimento silencioso. Bruno apenas assentiu, respirando fundo. Sem dizer mais nada, puxou as portas pesadas e atravessou o corredor. Mas mesmo ao deixar aquele tribunal, sabia que o que tinha começado ali não terminava com a queda de Catalina Varela. Havia mais. Sempre havia. Do lado de fora, as escadas do tribunal pareciam estranhamente silenciosas, como se o mundo ainda não soubesse o que tinha acabado de acontecer. Mas não demoraria. Os primeiros repórteres começavam a se aproximar, confusos, as câmeras ainda baixas. Em poucos minutos, as manchetes estariam por toda parte. A queda da poderosa juíza Catalina Varela. Uma mulher que passou anos se escondendo atrás do poder, achando que podia manipular, humilhar e destruir quem quisesse, sem jamais pagar o preço. Bruno sabia que, por mais que aquele dia tivesse exposto tudo, a luta não tinha terminado. Ele respirou fundo, sentindo o ar diferente, como se por um segundo o peso nas costas tivesse diminuído, mas era só um segundo. Porque ele sabia que para cada Catalina que caía, havia outra esperando para subir. Para cada injustiça exposta, havia muitas outras enterradas, esperando para serem descobertas. E cada rosto inocente que já tinha passado por aquela sala, cada vida arruinada por causa de decisões egoístas e abusos de poder, agora parecia mais próximo. Bruno ajeitou a gravata, os olhos fixos à frente. Por mais que aquele momento fosse uma vitória, ele sabia que a luta pela justiça era longa, difícil e muitas vezes solitária. Catalina Varela achou por muito tempo que o poder a colocava acima da lei. Mas ninguém está. O poder não é um escudo eterno. Ele só faz a queda ser ainda mais alta quando a verdade aparece. E a verdade sempre aparece. Pode levar um tempo. Pode exigir coragem de quem está disposto a enfrentar o sistema por dentro, mas mais cedo ou mais tarde, a verdade rompe as paredes que foram erguidas para escondê-la. Quantas Catalinas Varelas ainda estão por aí? Quantas pessoas em posição de poder
abusando dele, sem medo de consequências. Quantas vezes você já viu alguém escapar de algo que claramente era errado? Quantas vezes a justiça pareceu cega, não porque faltavam provas, mas porque sobrava influência? A pergunta que fica é: o que estamos dispostos a fazer diante disso? Bruno sabia que não bastava assistir. Não bastava esperar que outro detetive aparecesse, que outro caso desse certo. Era preciso mais. Se você acredita em justiça, em fazer o certo mesmo quando é difícil, então não se cale. Não seja apenas mais um na multidão que finge não ver. Cobrar, exigir, falar, denunciar, é isso que mantém a justiça viva, porque ela não acontece sozinha. E quando lutamos por ela, até mesmo os mais poderosos, aqueles que achavam que nunca cairiam, acabam sendo derrubados. Se você acredita que mais histórias como essa precisam ser expostas e que ninguém deve estar acima da lei, se inscreva no canal agora e junte-se a nós nessa luta por justiça.